Juíza suspende um buffet de luxo que estava previsto pelo Supremo Tribunal Federal. Em áudio e vídeo, Daniel Lian. A juíza Solange Salgado de Brasília suspendeu a contratação de um buffet de luxo pelo Supremo Tribunal Federal, orçado em R$ 481.700 em ação movida pela deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Ela considerou o gasto desproporcional. O edital da licitação previa desembolsos de até R$ 1.100.000 pelo serviço, que incluía pratos finos e bebidas como uísque, gin, vodka e vinhos premiados. A parlamentar afirma que a moralidade administrativa é afetada e que os itens listados destoam da realidade da maioria dos brasileiros. Vinhos tem que ter pelo menos 4 premiações mundiais, a cachaça tem que ser envelhecida durante 3 anos num barril específico. Tudo isso mostra a falta de moralidade administrativa. Não só as bebidas alcoólicas, mas os pratos que eles pegaram para colocar nessa regra de licitação. Camarões, filé mignon, bacalhau, e com especificações que o povo brasileiro não está acostumado a ver no dia a dia da sua refeição. O STF informou que vai recorrer da decisão por meio da Advocacia Geral da União. Professor, não dá para perder a piada. O sobrenome da juíza é Salgado. Salgado, né? Salgado, doces e salgados. Mas agora, eu acho que aí, o que me irrita, eu acompanho, eu já falei tantas vezes aqui sobre as despesas do Supremo, os funcionários, lendo os relatórios, acompanhando as sessões. Sei da importância da Suprema Corte para a democracia brasileira. Ela nasceu em 1890, o Supremo Tribunal Federal, pela Constituição de 88, ela está lá muito claro, o Supremo é o guardião da Constituição, é condição fundamental para a democracia termos uma Suprema Corte independente, capaz, republicana. Quer dizer, nada contra a instituição Supremo Tribunal Federal, nada contra, ela é indispensável. A crítica que se faz é presente em algumas decisões do Supremo, algumas decisões polêmicas de ministros, né? E questionamento dessas decisões. Um juiz da Suprema Corte, por exemplo, não poderia vir a São Paulo, como veio o Dias Toffoli dias atrás, num restaurante muito caro aqui na região dos Jardins, ser homenageado por advogados que demandam a mesma Suprema Corte. Isso não pode. Foi aqui, disse que tinha 200 e tantos advogados. Eu vi as fotos, tal. Fiquei umas figuras, um deles inclusive veio de camiseta, de brinco, aquele, não preciso nem falar o nome dele, aquele de Brasília. Então, aí o ministro devia, ao receber o pedido de homenagem, agradecer e não comparecer. Assim age a Suprema Corte Americana. Vocês imaginaram o presidente da Suprema Corte Americana indo num restaurante em Washington, recebendo a homenagem de advogados que demandam a Suprema Corte, inclusive a ele? Há um conflito de interesses, isso não pode. É questão de... Sabe o que o Brasil tem? Exemplos de comportamento. E o exemplo vem de cima, dos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Então, no caso do STF, tem de vir um exemplo do presidente. Ter comportamento republicano. Não é fácil ser juiz. Uma vez conversando com um senhor, que o pai dele foi juiz no interior aqui do estado de São Paulo, ele falou: você não sabe o que é ser filho de juiz no interior do estado de São Paulo anos atrás. Porque o juiz tem de se manter distante. Ele não pode se associar a nenhuma das partes. Numa pequena cidade tem o prefeito, tem a oposição, sempre assim, tem interesses pequenos, interesses grandes, tem a importância que o padre tinha. Hoje não, porque já houve uma mudança na vida religiosa, mesmo no interior, com a presença das igrejas evangélicas, mas tem tudo aquilo, então é muito difícil ser juiz. Você tem de se manter um pouco distante daquela sociedade em que você mora, convive e vive e tal, para não estar envolvido em decisões, em conflitos que não são seus. Então é muito difícil. Um ministro, que é o topo da carreira, e um presidente do Supremo, presidente do Poder Judiciário no Brasil, não poderia ter aceitado aquela homenagem. E por outro lado também, na minha leitura do que é ética, e é a OAB que deveria dizer, né? A OAB deveria falar assim: mas não é ético que os advogados façam esse tipo de homenagem a um presidente do Supremo, porque dá a impressão que eles querem algum tipo de benefício, ou não, ou a minha pergunta está errada, né? A impressão que dá é o seguinte: eu vou agradá-lo, né? Para que eventualmente numa demanda de um cliente meu ele olhe de forma diferente, como se cada processo tivesse capa, para usar uma imagem muito utilizada, ao contrário, né, por um ministro do Supremo que sempre diz que o processo não tem capa, né? Eu estou dizendo o inverso, tem muitos processos que tem capa.
Então a questão que se coloca é isso, é minha visão. Eu sei que muitos discordam tal, mas aceitar um tipo de homenagem dessa é intolerável. Está certíssimo, e o Toffoli vai se tornando a versão jeca do Luís XIV, não? L'état c'est moi. Ele, o Supremo sou eu. Ele se confunde, tenta se confundir com a instituição. Supostamente, oficialmente foi uma homenagem, né? Foi uma demonstração de solidariedade ao Supremo. Como assim? Foi uma demonstração de solidariedade a um ministro do Supremo que foi reprovado 2 vezes do concurso para ingresso na magistratura em São Paulo. É por isso que ele não sabe o que é juiz. Agora, ele não é o Supremo. Ele atrapalha o Supremo e mancha a história do Supremo. Agora, professor Vila, a alegria durou pouco, porque o desembargador Cássio Marques Nunes, espero que não seja parente do nosso Augusto. Não é. Vice-presidente do TRF1, nomeado por Dilma Rousseff pelo 5º Constitucional, cassou a decisão que suspendia a contratação do buffet de luxo pelo Supremo. Cassou quando estava de plantão, embora fosse matéria de expediente judicial normal. Então, o buffet voltou. Não ia acontecer isso mesmo, isso era inevitável, ia ser cassado tal, agora, continua o mesmo problema, é um absurdo, toda aquela lista de gastos, né? Eu prometi para vocês, eu preciso voltar a ler os relatórios dos presidentes do STF, os últimos relatórios anuais, né? E vou encontrar lá certas pérolas, tenho certeza. Agora, isso é um verdadeiro absurdo, mas passou, eu sabia que ia ser derrubada a liminar, tinha certeza, né? E isso se repete, isso tem de acabar. Mas o exemplo é aquela velha história, como dizia antigamente, porque tem certas verdades antigas que muitas vezes caem em desuso, mas são verdades. O exemplo vem de cima, quando não vem de cima dá nisso. Maravilha, não é uma afronta comparável à do Maduro naquele restaurante, que apareceu comendo, né, e distribuindo, comendo muito bem, distribuindo essa foto aí num país de famintos, como a Venezuela. É a mesma coisa, um país que tem 13 milhões de desempregados não merece ficar sabendo, pagar a conta, né, desse cardápio aí que exige até na área dos vinhos que eles só bebam vinhos premiados 4 vezes. Dá? Não dá.